eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Vamos continuar a nossa série e chegamos agora na última das 7 cartas. Eu vou convidar a amada igreja a ficar em pé para fazermos a leitura do texto. Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos começar a leitura a partir do verso 14. Apocalipse 3, 14. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente, gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista, não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor amado Pai, nós te louvamos e clamamos, Senhor, a tua sabedoria, o teu Espírito, para abrir o nosso coração, conduzir-nos por esta palavra, de forma que possamos entender e também aplicar na nossa vida o teu ensino. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Laodiceia, o nome de uma mulher que foi esposa do fundador da cidade. Essa é uma daquelas 7 cartas às 7 igrejas em 7 diferentes cidades na região da Ásia Menor, lá perto do mar Mediterrâneo, certo? Ali foi um grande centro do cristianismo do primeiro século, 2000 anos, um pouquinho mais, longe da nossa data. Nós vimos ao longo dessa minissérie dentro de uma série maior, né? Porque as 7 cartas às 7 igrejas, se você analisar, faz parte de um bloco do que é o livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse tem alguns grandes blocos importantes. Por exemplo, carta às 7 igrejas. Também tem a abertura dos 7 selos, que revela sobre a história até a chegada de Cristo. Nós também temos o toque das 7 trombetas. Nós temos também, dentro do livro de Apocalipse, o derramamento das 7 taças de Deus de ira no mundo que será julgado. Esses são os blocos principais. Entre eles, nós temos os chamados interlúdios. Por exemplo, nós veremos isso muito claramente, que depois, domingo que vem, nós vamos estudar o capítulo 4 e 5, em um único sermão, que é a visão do trono, da glória de Deus, do controlador da história, do soberano sobre tudo. É interessante como nessa
última carta a uma das igrejas da Ásia, nós temos, talvez, o que seria a pior de todas as condições. Você lembra daquela igreja que falamos aqui, a igreja morta, quando, por exemplo, Jesus diz assim: vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos? Só que lá no meio da carta, por exemplo, Jesus diz: vocês têm aí uns poucos que mantiveram o meu testemunho, são perseverantes. Nessa igreja aqui, nós chegamos no ápice da condução durante a história de Jesus mostrando como é uma igreja apóstata. Qual é o conceito de apostasia ou abandono da fé? Eu estou dizendo isso para vocês, que parece ser muito forte. Alguns intérpretes vão discordar um pouco, que essa aqui não seria a pior das igrejas entre as 7. Estudiosos, por exemplo, grandes pregadores, homens de Deus como John MacArthur, ele considera essa aqui a pior condição. E, de fato, quando nos aproximamos desse texto, nós vemos que é realmente um texto de lamento, principalmente. É um grande lamento de Deus. Mas nós vamos seguir a mesma estrutura que você já está acostumado. Porque todas essas 7 cartas, elas têm a mesma estrutura. Nós temos a apresentação, que eu já convido você para ler o verso 14. Quem Jesus é. E vamos, já que essa é a última entre essas 7, fazer até uma ênfase um pouco maior sobre esta apresentação de Jesus, porque também ela é incomum. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Prestem bem atenção nesse texto. Eu sei que muitos aqui têm a Almeida Revista Atualizada, que traduz aqui o final como o primogênito da criação, ou o princípio da criação. Todas são traduções válidas. Mas preste bem atenção. Essa apresentação de Jesus, ela é um pouco incomum com o que estava acontecendo, porque João teve uma visão da glória de Cristo no capítulo 1 de Apocalipse. E aí, sempre que ele introduzia a primeira frase da carta, que é essa, ao anjo da igreja, e aí cita o nome da cidade, ele se apresentava com uma figura que ele já tinha demonstrado no capítulo 1. Aqui difere. Se você olhar a revelação de Cristo no capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que aqui tem termos incomuns que não apareceu lá no primeiro capítulo. E isso, para qualquer leitor, já é, pelo autor, uma intenção de chamar a sua atenção. Que, inclusive, o caso para esta igreja é muito provável que logo agora a gente já pode começar a falar de um problema grave. Cristologia, ou seja, a afirmação de quem Cristo é. Para esses irmãos, é provável que eles já tinham apostatado da fé e já estavam adorando um Deus falso. Quem Jesus é? Importa para você? Respondam sim, lá no coração. Quem Jesus é? Essa palavra Jesus, ela é o equivalente grego para o nome hebraico Josué. É um nome muito comum para os hebreus. Tem um significado muito profundo, que é Salvador. Em grego, os apóstolos escreveram o Novo Testamento, e o som da palavra em hebraico e aramaico, de fato, é Yeshua, ok? Mas em grego é Yesu, que é o equivalente. Como o Novo Testamento é escrito em grego, e depois foi para o latim,
E aí foi quando acrescentou o J, porque no grego não tem o som de J, o alfabeto. E aí fica Jesus. Para a gente, um nome muito íntimo, muito comum. Mas o que eu quero chamar a atenção a você é o seguinte. Não necessariamente um nome que distingue uma pessoa de outra é a importância que Jesus dá. Até porque, observe bem, nesse texto, bem como nos outros, ele nem cita o nome Jesus. Por que Jesus aqui não decide se apresentar à igreja de Laodiceia assim? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz Jesus, o Salvador de vocês. Ele usa títulos. Ele usa descrições de quem ele é. Aqui tem 3 pesadas descrições de quem ele é. A primeira é o Amém. O que é que você sente quando você escuta a palavra Amém? É algo de confirmação, né? Esse título colocado em Jesus, o Amém, é muito provavelmente um link que ele faz com o que aparece em Isaías 65, verso 16. Não precisa ir agora, vou só mencionar. Isaías 65, 16 menciona o nome de Deus como o Deus da verdade. Aí, esse título de Deus, o Deus da verdade, em hebraico tem o som de Amém. A verdade. É uma forma de Jesus dizer: eu sou a verdade. E ele, automaticamente aqui, se conecta com a divindade completa. Eu sou a confirmação. Olhe mais um título aí que ele se apresenta, que é: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Observe que Jesus ele está chamando sua atenção para entender o peso de quem ele é em relação à revelação da verdade. Quem Deus é. Além dele dizer, eu sou o Amém, ele diz, eu sou a testemunha fiel, fidedigna e verdadeira. Jesus é quem em relação a testemunho? Por exemplo, você tem lá em Hebreus capítulo 1 a menção de que Jesus é o resplendor da glória de Deus, a cópia exata, a expressão exata do ser de Deus, que se revelou a nós. Em João, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A testemunha fiel é o fato de, em Cristo, nós termos a revelação final e absoluta, inerrante, infalível, finalizada de quem Deus é. É uma forma de Jesus dizer assim, vocês querem saber quem Deus é? Eu sou a testemunha fidedigna. E agora vem um título muito importante para o nosso texto hoje. O soberano da criação de Deus. Aparece aí uma palavra grega, que é a mesma palavra que aparece em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deixa eu explicar a vocês. Por que a NVI decidiu colocar o soberano da criação? Por quê? Simples, já é uma interpretação. Tem muita gente que pensa que Jesus é uma obra maravilhosa da criação de Deus. Ele foi o primeiro ser criado. Concordam comigo? Não concordem. Nessa não. Jesus não é um ser criado. Ele não é parte da criação. Ele tem a primícia da criação. Ele é soberano sobre a criação. Sabe por quê? Por exemplo, lá em João, capítulo 1, nós temos a grande afirmação sobre Jesus, dizendo que
todas as coisas foram criadas por meio dele. Nesse sentido, ele é o princípio, é um conceito grego sobre aquele que dá início, aquele que é a primazia, aquele que é absoluto sobre tudo, todos e o impensável. Aquele que está tão acima de tudo, que tudo que existe depende da existência dele mesmo para ser. Observe João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E isso é falando sobre quem Jesus é. Pense agora comigo em você. Agora pense nessa igreja. Agora pense no seu município, Remígio. Agora pense na Paraíba como estado. Agora pense no Brasil. Agora pense na América do Sul. Agora pense no globo terrestre. Vá além, pense na Lua, no Sol, nas estrelas, na Via Láctea. Depois o conjunto de todas as galáxias próximas. E depois o conjunto de todo o universo. Esse pequenino versículo está dizendo assim: tudo, absolutamente tudo que existe, dependeu dele decidir que existisse. Se você recebesse uma cartinha com a apresentação dessa forma, você daria ouvido? Vocês lembram da expressão que a gente já usou várias vezes aqui? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Rapaz, é impensável alguma igreja ou alguém ousar em, de fato, você pode até duvidar que essa palavra seja verdadeira, mas você vai ter que pagar o ônus dessa dúvida. Se for verdadeiro, eu não costumo fazer isso, nem usar esses termos. Se, talvez, não, eu não tenho essa dúvida, essa curiosidade, eu não tenho. Eu sei que ele é. Mas tem noção, meus irmãos, de algum ser humano, vermes como somos? Porque olha só a descrição da criação. Quem é você diante das coisas e objetos que existem? Quem é você no universo? Vocês sabem que um dos maiores impactos do ser humano é ele olhar o universo um pouquinho mais distante do seu ponto de referência? Dizem que um dos momentos mais impactantes da humanidade foi quando, pela primeira vez, alguém lá do espaço, sendo um ser humano, olhou para a Terra e viu uma bolinha azul. Tem uma entrevista com o cara que primeiro pisou na Lua, desconsiderando aí aquelas teorias da conspiração, que nunca foi, era a Guerra Fria, ok, aí é difícil, não tem nem espaço técnico para falar sobre isso, mas de fato, pare para pensar no que é você só se afastar um pouco e ver o tamanho da pequenez humana. Eu nunca vi o planeta Terra do espaço, mas eu, certa noite, indo, atravessando o Atlântico, num avião, eu lembro de só ver aquela escuridão. Eu na janela olhava, só escuro, 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 e pensando, o mar, o mar. Aí tinha uma telinha, tem um mapa, né? E tem o avião assim, onde está? Lá no meio do nada. Eu pensava, meu Deus, o mar é grande assim. Eu vou repensar quando eu for em João Pessoa, entrar naquela praia. Porque quando você olha a grandiosidade da criação, meus irmãos, de repente, lá longe, parecia um pozinho que alguém tinha jogado assim, cintilante. Aí você se aproxima, o continente. Aí começa a atravessar. E eu lembro de ter visto e ter olhado no mapa onde era mais ou menos. E eu não lembro qual era, mas era uma das capitais de um dos países, do primeiro país, um dos países europeus. Irmãos, sem dúvida, não tem como olhar para essas coisas e pensar, mas
Quanta coisinha de lema acontecendo ali no meio daquelas luzinhas tão pequenininhas, um monte de ruinhas se cruzando, gente dormindo, outros acordados, outros trabalhando, a vida seguindo, o carro para lá e para cá. Você está aqui embarcado nesse mundo e pensando, quão dilemática, quão gigante é a minha vida. Basta você dar um passo para longe e olhar o que é o ser humano. Quem nós somos, meus irmãos? Quem nós somos? Aí está aqui Jesus dizendo, eu tenho um recado para vocês. O soberano sobre a criação de Deus. Eu poderia parar por aqui. Eu poderia dizer, irmãos, aqui nós já temos o maior consolo que existe. Nós temos um Deus que, como Jurandir falou aqui na ministração, para imaginar um Deus que pega o mar e coloca na conchinha da mão. Isso é, claro, um antropomorfismo, né? É uma ideia literária para trazer você a ideia de tamanho, mas ele é, inclusive, muito maior do que isso. O oceano é muito menor do que isso para Deus. Não tem nem como falar de tamanho e comparar coisas com Deus, porque ele é incomparável. Mas para imaginar um Deus que pega o mar e coloca na conchinha da mão. Ok, é grandiosidade, é muito... É um poder, uma soberania, uma glória, mas esse Deus se importa conosco? A minha vida é de algum valor para ele? Como você está descrevendo esse pozinho espalhado na terra, essa poeira que é chamada ser humano? Que importa para Deus? Se para nós, quando vamos de um ponto mais alto, a gente vê a nossa pequenez, e Deus? Mas olha aqui este texto. Escreva um recado para esse povo. E quem está mandando é o soberano da criação. O Amém. A confirmação da verdade. A testemunha fiel e verdadeira de quem Deus é. Ele se importa conosco. Só no ato de Jesus se descrever quem ele é e ao mesmo tempo se direcionar a nós com sua palavra, isso já é o grande ato que derruba a ideia, que precisa estar longe de todo cristão, aquela ideia de deísmo, a ideia de uma força sobrenatural que guia todas as coisas, mas que não é pessoal. Deus existe, eu posso concordar com você, diz o ateu na prática. Mas ele não se importa com você, com o dilema da sua vida, como você... Eu acredito nesse Deus impessoal. Já viram pessoas dizendo isso? Para você crer num absurdo desse, você tem que jogar a sua Bíblia no lixo. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Aí nós chegamos, então, nessa tamanha importância que só para Jesus se apresentar assim para essa igreja, embora seja uma igreja que dê sinais de apostasia, ou seja, uma palavra que significa abandono da fé, e nessa carta tem ele chamando eles ao arrependimento. Que magnitude é essa? Que misericórdia, que tamanho de graça, de amor, de paciência, de intencionalidade em se revelar, em nos arrastar para ele, nos retornar para ele. Tamanho dessa grandiosidade. Aí me sigam agora para a segunda parte. Só que conheço as tuas obras. Essa carta tem esse sabor amargo. Conheço as tuas obras, sei que está fazendo mais do que no princípio. Conheço as tuas obras, sei que é perseverante, fiel, não negou o meu nome. Conheço as tuas obras. Vocês lembram dessa parte? Conheço as tuas obras. E Jesus dizendo quais obras eram? Nas outras, para essa, o que é que acontece? Conheço as tuas obras. Ele não menciona apenas características deles, e todas elas características negativas. Antes de continuar por esse verso, deixa eu explicar aqui. Muita gente aqui não estava na EBD. Se estivessem todos na EBD, eu ia adiantar essa parte do sermão, porque foi bem trabalhado hoje pela manhã. O que significa nessa parte aqui, ele começar a falar de água morna? Observe comigo.
Você não é frio nem quente, gostaria que fosse frio ou quente, e assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Vamos trabalhar só um pouquinho agora, dá uma pausa aí com esse versículo na mente. Deixa eu levar vocês por algumas características dessa cidade chamada Laodiceia, onde estava esta igreja, a igreja de Cristo em Laodiceia. Primeiro, Laodiceia tinha um problema grave. Era uma cidade privilegiada no comércio, rica, muito rica. Talvez, inclusive, a mais rica entre todas as cidades das 7, aqui que a gente mencionou. Embora Éfeso tenha o status de a maior, era a segunda maior cidade do Império Romano na época, Laodiceia era menor, mas o PIB per capita dela era maior. Laodiceia tinha historicamente, por exemplo, na década de 60, no primeiro século, Laodiceia teve uma ousadia que é de fazer inveja a toda cidade famosa por seu glamour e beleza e riqueza. Houve um terremoto lá, destruiu a cidade por inteiro. O Império Romano ofereceu dinheiro, porque Laodiceia nesse tempo fazia parte do Império Romano, região da Bitínia, nessa época governada por um governador romano. O Império Romano vai chegar junto, vai custear a reconstrução. Você sabe o que os laodicenses decidiram? E a gente precisa de ajuda. Recusaram dinheiro, recusaram valor monetário e disseram que iriam reconstruir com próprias posses. Laodiceia também era um centro bancário da época. Toda a região ali da Bitínia tinha Laodiceia como um centro bancário. Inclusive, de fato, não de moeda apenas, mas de depositar e guardar riqueza, reserva de valor, como ouro, prata, metais. Então, era uma cidade que ela quando foi reconstruída depois do terremoto, ficou mais linda do que era antes. Inclusive, alguns historiadores dizem que é por isso que eles rejeitaram, porque já que derrubou tudo o terremoto, vamos fazer de um jeito mais... Só que talvez o Império decidisse por controlar mais os limites da construção, entendeu? Sabe quando você quer aquela independência? Que você não quer ninguém controlando exatamente o que você faz? Era esse o espírito do laodicense, se é que existe essa palavra. Esses que habitavam lá. Só tinha um defeito grave. Laodiceia não tinha fonte de água. Ela era completamente uma cidade artificial, no sentido que ela foi iniciada por causa de uma rota de mercado. Ela era num vale e tinha duas grandes cidades perto dela que eram em montes. Colossos, muito comum. Lembra da carta de Paulo aos Colossenses? Que tratava, inclusive, contra profecias em relação a heresias ligadas à natureza de Cristo. Colossos de um lado e Hierápolis do outro. Colossos era riquíssima em fonte de água potável, fria. E ela era famosa pela sua água, Colossos, por quê? Porque, primeiro, a água era gelada o ano inteiro, que ela era água de degelo dos montes. Era uma água altamente deliciosa. Sabe aquela água quando você está com sede, você bebe e ela é gostosa? Hierápolis também tinha água de rio, mas ela tinha fontes termais. E é por isso que tinha lá um centro de medicina antiga para cura, e era usada água de fontes termais minerais para fins de cura e tratamento de doença, principalmente de pele. Como Laodiceia não tinha fonte d'água, decidiu pelo meio mais fácil, que era canalizar com arquedutos água de Hierápolis para Laodiceia. E tinha que vir por gravidade. É por isso que eles escolheram Hierápolis e não Colossos, que a água com certeza teria sido muito melhor
se fosse a de Colossos, gelada, potável, não era altamente mineralizada. Agora, a água de Herápolis era horrível. Ninguém, qualquer desavisado que chegasse em Herápolis, pegasse uma fonte pública d'água, colocasse na boca, o automático era cuspir. Intragável. Inclusive, os habitantes da Laodiceia tinham que fazer técnicas de melhorar a água para conseguir beber, se quisesse beber daquela água, beber mesmo. E eles sempre tiveram essa dificuldade com água. Se por um lado, uma água refrescante, de bom grado, eles não tinham acesso, e a água que tinha acesso era uma água mineralizada, inclusive com calcificação, acumulava calcita no arqueduto, tinha que desentupir com frequência, porque a água era horrível, com cheiro, sabor de metal, coisa bem indeglutível assim naturalmente, certo? Isso é o trocadilho aqui que Jesus está falando. E por que morna? Em Hierápolis, se você for hoje, se você inclusive for pelo Google, para Hierápolis antiga, você vai ver as fontes termais de lá. A água era útil. A cidade era famosa por causa da água. Eles tratavam doenças com a água quente, saída da rocha. Mas para fins de beber, e depois de 10 quilômetros de arqueduto, quando a água de Herápolis, que era até medicinal, chegava em Laodiceia, a água chegava morna, nem quente, nem fria, ela era quente e fervendo, ela saía da rocha fervendo. Mas quando chegava em Laodiceia, era só morna mesmo. E cheia de um cheiro ruim, gosto ruim e impureza. Aí Jesus usa isso. Ele fala, vocês estão nesse estado intragável. Água que não dá para saciar. Água que é insuportável. Que você coloca na boca, ao sentir quem é, cospe, vomita, não fica. Essa metáfora ela é central aqui, nesse texto. Porque é a descrição fiel de Jesus sobre a igreja. Mas a igreja, em Laodiceia, ela já tinha uma descrição própria. Observe o que a igreja dizia de si mesma no verso 17. Jesus denunciando, né? Não, você já tem seu diagnóstico. Eu conheço as obras de vocês, sei quem são. Mas vocês dizem de si mesmo isso. Você diz, sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Laodiceia, ela era famosa também pela produção de uma lã negra, muito linda, que só tinha lá. Tinha um centro, como eu disse, um centro medicinal, que também fabricava um tipo de colírio para os olhos, mas era uma cidade que tinha um defeito grave. Não a cidade em si, aqui eu estou falando da igreja, certo? Um senso de autossuficiência. Eu não preciso de ti. Não preciso. Eu tenho tudo que eu tenho. Eu sou rico. Eu estou pleno. É assim que Jesus denuncia um sentimento horrível no crente de Laodiceia. É a autoconfiança. Já viram a tendência de livro de autoajuda? Baseado naquele princípio que tudo que você precisa é você mesmo. Já ouviram frases assim? Acredite em você. Acredite no seu potencial. Em alguns contextos, de fato, é importante o ser humano ser confiante. Mas o cristão não é chamado a confiar no nada. Pior ainda em você mesmo. Quando a Bíblia diz assim, que enganoso é o nosso coração, a posição da Bíblia é o contrário. Ela dizer, não confie em você. No sentido de autossuficiência, de dizer, eu não preciso de Deus, eu não preciso de quem Ele é, do ensino dele. Agora, vamos já começar rapidamente a aplicar isso na nossa vida. Porque
o importante aqui não é só você saber sobre como era Laodiceia, o cristão de lá. Não, é como isso muda na minha vida. E como é que eu posso fazer um diagnóstico correto? Porque aqui o diagnóstico de Jesus é: você diz, sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, nu. E aí Jesus deu um conselho. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista. São metáforas aqui, certo? Ouro. O que é comprar ouro de Cristo? É ter o seu coração no tesouro correto, que é Ele, a herança eterna, quem Ele é, o que Ele fez por você. O que é comprar roupas brancas? Esse trocadilho que ele faz com a cidade, que era mestre na lã mais famosa da região. Compre roupas brancas, fala da pureza, santidade. Para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos. A cidade famosa por ter vários medicamentos para vista, a fim de que você possa ver. Aí Jesus aqui está usando metáforas comuns à vida social de alguém de Laodiceia, comum, que sabe a história da cidade, sabe a história, a cultura, sabe como é. Está dizendo: vocês estão perecendo com um sentimento horrendo que é: eu não preciso de Deus. Mas a chave é: como eu identificar na minha vida se eu tenho esse sentimento? Porque não é isso que o cristão de Laodiceia estava dizendo claramente. Você não iria para um culto nessa igreja e ia ver um pastor chegar e dizer: irmãos, eu cheguei a uma conclusão, já que nós não temos problemas financeiros, nós não precisamos de Deus. Já viu alguém que inclusive não conhece a Deus, ou um idólatra, um ímpio, dizer isso? Tem poucas pessoas nesse mundo que têm essa coragem de dizer: eu nem me importo, nem preciso de Deus. Ninguém chega assim e diz isso. Mas deixa eu dizer uma coisa: volta o olhar para isso. Conheço as tuas obras, no verso 15. Conheço as tuas obras. Qual é o critério de julgamento de Deus? Olha o que está escrito em Mateus 7,16. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Olha o que diz em Romanos 2, 6-8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, que seguem a injustiça. Olha o que Tiago 2,17 diz. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada por obras, é morta. Existe, meus irmãos, a possibilidade real de existir fé falsa. É isso que Jesus está denunciando para a igreja de Laodiceia como um todo. Vocês têm um senso de independência. Vocês estão privilegiados, é verdade, com riqueza material, com conforto, com tudo que precisam. Mas para mim, quando eu olho para vocês, dá vontade de vomitar, eu não suporto, e vocês, na verdade, estão miseravelmente tragados por uma ilusão. Aí ele diz: compre de mim o tesouro. Basicamente, ele está falando aqui de dinheiro, viu, meus irmãos? O que a igreja de Laodiceia provavelmente não precisava era dinheiro. Ele não está falando que ele tem um ouro especial. Isso são metáforas para dizer: vocês precisam valorizar o tesouro real da vida de vocês. Que a nossa igreja nunca caia nessa característica de estar vivendo algo que não existe. Tem noção essa notícia para esse povo de Laodiceia? Como é
a sensação de você adorar o Deus que você adora e ouvir dele dizer, dá vontade de cuspir, dá vontade de vomitar, tem náusea. É triste, né? Isso já aconteceu com o povo de Deus várias vezes. Exemplo, lá em Malaquias, no profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Último dos profetas, tirando o João Batista, que foi o último dos profetas da aliança do Antigo Testamento. Mas Malaquias chega um momento lá que Deus diz assim, quem me dera houvesse alguém entre vocês com coragem de trancar as portas para eu não precisar suportar essa falsa adoração. Vamos lá, pastor. Vá para o ponto. Que a pergunta que eu iniciei essa aplicação é, como reconhecer? Hoje na EBD nós trabalhamos o conceito dos meios da graça de Deus. Como são os meios pelos quais Deus abençoa seu povo, com correção, amor, ajuda, disciplina, instrução, conhecimento, como? Se você não quer conhecer a palavra de Deus, você está dizendo a ele assim, eu não preciso de você, eu tenho todo conhecimento. Eu sou independente. Para que revelação de Deus? Para que Jesus? Para que olhar quem foi ele? O que ele fez? A importância. Se você já não tem uma unidade, nenhum interesse de estudar as Escrituras, está em grave risco. Está em grave risco de estar nutrindo um sentimento de independência. Oração. Você ora? É de interesse falar com o seu Deus? É prioridade? Se você é alguém que enche a sua vida de tudo e todos, de todo entretenimento possível na sua vida, mas não há espaço na sua vida para uma vida de oração, é um sentimento de independência. É um recado. Você pode até dizer com suas palavras, preciso de ti. Essas músicas que nós cantamos hoje aqui, elas não foram escolhidas aleatoriamente. Olhe só essa canção que você falou com os lábios há instantes. Preciso de ti, preciso do teu. Como alto é o céu, tua misericórdia. Aí você chega a dizer que não tem sentido a vida sem o Senhor. É mesmo. Já viu aquele casal apaixonado que diz isso para a namorada? Ah, sem você, minha vida. Não é? É fácil, meus irmãos, dizer isso com palavras. Mas o que é uma vida que declara claramente para tudo e todos, eu preciso do Senhor, desesperadamente? Palavra de Deus, oração, comunhão. Meus irmãos, nós não precisamos nós precisamos de Deus em uma medida incontável, impensável. Mas Deus ensina que nós somos dependentes uns dos outros. Mas dependente num nível mesmo. Se você vê aquele texto de Hebreus dizendo que não devemos deixar de nos reunir como igreja, que é em Hebreus capítulo 10, verso 25, tem uma razão lá clara do porquê nós precisamos conviver como cristãos. A razão é essa. Não deixem de congregar-nos, como é costume de alguns antes, façam admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deixa eu ler agora na versão da NVI. O que seriam essas admoestações? Mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Isso aí é uma coisa tão clara para mim. Veja só, você precisa dos seus irmãos para ser encorajado. Mas tem o quê? Hoje nós estamos na era da informação, né? O tempo está passando, a tecnologia está melhor, não é? É ou não é? A tecnologia está melhor. Então precisamos menos uns dos outros? Para que então que Jesus deixou de escrito aí?
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É como se fosse assim, uma forma de dizer, cada momento que passar, você vai precisar mais, você vai precisar mais, você vai precisar mais e mais e mais. E quando o tempo se aproximar do fim, não é tempo de desanimar, nem de dar um passo para trás. Lá naquele tempo você ainda vai estar precisando mais. Comunhão é como alimento. Palavra de Deus é como alimento. Oração é como alimento. Nós não vivemos essa vivência como alguém que sacia a sua curiosidade de uma informação. Veja só, eu sou biólogo também, né? Eu já li sobre muitas coisas de biologia, que são pedaços de informação. É sempre bom se atualizar, inclusive. Mas, assim, existem níveis de informação que você não precisa estar lá estudando todo dia, revendo, se ajoelhando, meditando. Não, isso aqui é aqui, ó. A palavra de Deus, ela exige isso de você. É ela que diz que ela é assim. A própria palavra de Deus se descreve como luz para o seu caminhar, para cada passo, passo a passo. Então, esses 3 grandes pilares da fé cristã, comunhão, a vida em comunhão, a vida de conhecimento, de crescimento na palavra e a vida em oração, não são coisas que você faz uma vez na sua vida, nem num momento de campanha, nem para adquirir algum conhecimento e morreu ali. Não é, é uma vida. Agora, tudo isso tem 0 valor se você não conhecer quem Cristo é. Porque, meus irmãos, em nenhum momento Jesus está repreendendo a igreja de Laodiceia porque eles não estão indo na igreja. Não se trata disso. O primeiro grave problema de Laodiceia era provavelmente não ter uma versão de Jesus que não é a verdadeira. Tente imaginar agora tudo isso na sua vida, mas a promessa. Já chama o Ministério Louvor para vir aqui à frente e cantarmos e finalizar a nossa meditação louvando ao Senhor. Mas olha esse pedaço magistral de promessa de Jesus. Embora eu não vou conseguir expor da forma que nós deveríamos dividir em 2 partes essa exposição, mas eu vou ler o verso 19, que aí mostra a grandiosidade da misericórdia, a compaixão do nosso Deus. Olha novamente o verso 19. Quando depois de ele dizer tudo isso, que parece muito severo, áspero, ele faz uma declaração de amor, dizendo, eu amo vocês. Espera aí, uma freada aí. Como assim? Não entendi. Como é que no verso do começo, ele está dizendo, estou a ponto de vomitar vocês. E como é que agora ele diz, no verso 19, eu te amo? Como é que funciona isso? Olha o que ele diz aqui no verso 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que, portanto, seja diligente e arrependa-se. Ele literalmente diz assim, com todas as letras, eu amo vocês. Olha o amor gigantesco do nosso Deus, que está repreendendo um povo que precisa de repreensão e disciplina, mas está dizendo que, inclusive, a razão dele repreender é um próprio atestado e prova de amor dele. É maravilhoso ser de Jesus, não é não? Isso lembra você que salmo? Diz aí o salmo que você lembra, quando vê falar em disciplina, mais alguém que ama e dá a vida por você. O Senhor é meu pastor. Vai sentir falta de alguma coisa? Não tem como sentir, né, meus irmãos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me conduz a águas de tranquilidade. A descrição ali de um pastor perfeito, incomparável. Aí lá no 4, verso 4, ele diz, ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, o que é que consola? Sei que
não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É isso que eu vejo aqui nesse texto. A vara da repreensão, usada para disciplina. Mas o cajado, usado para alcançar a ovelha que caiu no buraco e puxar. Ele é assim. O nosso Jesus é assim. E existe uma porta aqui, que é esse arrependimento. É você não ser como Laodicense. Não olhar para si e ficar mantendo um diagnóstico fácil. Não, estou bem. Não, eu não preciso. Não, está tudo ok comigo. Não faça isso, meus irmãos. É aquela posição de olhar para a nossa vida, fazer uma autoavaliação e dizer, Senhor, como eu preciso de Ti. Como eu sou miserável se não for o Senhor. Como eu dependo de Ti. E correr para Ele, para os braços dEle, para se deleitar nele. E essa promessa, essa frase aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Aqui não está falando do seu coração. Nem que você é soberano e Jesus só entra se você deixar. Nada disso. Quem está sentado no trono é Ele. Se Ele quiser, Ele mete o pé na porta e entra. Essa é uma frase severa aqui com essa igreja. Na visão do capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos Jesus entre a sua igreja. Aqui é uma imagem de alguém que está de fora. Alguém que está de fora, mas dizendo, dá tempo. Eu estou aqui. Eu posso cear a comunhão plena com você. E dizendo ainda, amo você. É impressionante esse texto aqui, quando ele termina, inclusive dizendo no verso 21, aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E aqui nós temos essa última frase, que ela foi repetida em todas as cartas. Quem tem ouvidos para ouvir, fica em pé. O que é quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Se você ouviu essa mensagem hoje e pesou seu coração em alguma área, como quando, por exemplo, eu li essa carta e me pesou o coração, para eu meditar nela, para eu me ver onde estou, não tem como um cristão olhar para um texto desse e tratar com desdém, não é? Sempre tem algo a fazer, sempre tem algo a mudar na nossa vida. Então são esses que têm ouvidos, são os que escutam e isso recai lá dentro da alma e lhe empurra para fazer algo diferente, para mudar de rumo. Quem é aquele que não tem ouvidos para ouvir? Ele vai escutar um sermão assim, vai ler um texto assim e vai seguir sua vida do mesmo jeito. Esse não tinha ouvidos. Mas se você que está me escutando aqui hoje tem esses ouvidos, ouça. E o ouvir de Deus é praticar. Mas, meus irmãos, mergulhem 100% certos e resolutos que a nossa salvação foi garantida por um Deus de misericórdia, que salva o pecador, que chama o apóstolo para voltar à fé, que pega aquele filho que ama e corrige, muda a direção dele e que dá uma riqueza que é incomparável. Não tem trono para se comparar com o trono de Cristo. Não tem posição nesse universo para ser comparada com o privilégio que ele está prometendo aqui. Vocês vão se assentar comigo. Eu também venci e me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir? Senhor Deus, se há alguém aqui esta noite com o coração assim, faz com que essa canção que será cantada aqui não seja da boca para fora. Nos faz louvar a verdade, nos faz declarar diante de Ti aquilo que realmente somos e não uma autoimagem falsa de quem nós somos. Em nome de Jesus.